Bom dia, nono ano. Nossa explicação hoje é sobre o nosso capítulo 8, né? Referente ao nosso capítulo 8 da nossa apostila, né? Que é sobre cadeia e teia alimentar, né? Antes da tia falar exatamente a diferença, né? De cadeia e teia alimentar, vamos falar primeiro sobre a questão modo de vida dos organismos, né? O que a gente tem que saber primeiramente, né, gente? Que a classificação dos organismos se divide em duas, né? E essa classificação é dividida referente ao modo de vida, né? Referente ao que? A alimentação deles, né? Eles vão se dividir em quê? Em autótrofos, que vão ser aqueles seres que conseguem realizar, né? Conseguem obter seu próprio alimento. E os heterótrofos, que vão ser aqueles seres que não conseguem obter, né, seu próprio alimento, né? Eles têm que ir em busca do alimento para suprir sua necessidade, né? Com base nisso, gente, a gente vai dividir em quê? A questão da fotossíntese e da quimiossíntese, que no caso da fotossíntese é o quê, né? A gente sabe que a fotossíntese pode ser realizada por quem? Por vegetais, né? E algas, né? Que vão ser exatamente os seres que a gente vai chamar de produtores, né? E a principal fonte de energia, né, para realizar essa fotossíntese, né, é o sol, né? Isso aí é matériazinha que a gente vê lá no 7º ano. E a questão da quimiossíntese, né, ela é realizada apenas por bactérias, né? Nesse processo, a energia que o organismo utiliza, né, para produzir seu alimento é obtida, né, vai ser obtida por meio de reações químicas que ocorre quando esses micro-organismos consomem certas moléculas diferentes do gás carbônio, como substâncias ricas em quê? Em ferro, em enxofre, né? E assim por diante. Agora vamos dar realmente início, né, a questão da cadeia e da teia alimentar. Bem aqui, gente, dizendo o seguinte, ó, cadeia alimentar. Relações de alimentação entre os organismos de uma comunidade, iniciando-se nos produtores e passando pelos herbívoros, predadores e decompositores por esta ordem. Então, a cadeia alimentar, gente, a gente tem que entender que ela segue o quê? Ela segue uma ordem, ela segue uma sequência. É como se ela vai ter um membro em cada grupozinho. E a gente vai começar por quem? Pelos produtores. Vem aqui, ó. Produtores capazes de fixar a energia luminosa sobre a forma de energia química são chamados os autótrofos. Então, quem é que será o primeiro da cadeia alimentar? Sempre vai ser os seres produtores, aqueles que o quê? Que fabricam seu próprio alimento, né? Então, no caso aí, que é esse aqui, ó, a Marizinha mostrou que é a planta, né? Fotossíntese básica, né? Como fosse realizando a fotossíntese, e vai se dividir em produtores fotossintetizantes e quimiosintetizantes, que foi o que eu já falei, né? Vamos lá, então, o primeiro da cadeia alimentar é os produtores, vai ser quem? Sempre as plantas. Então, quando a gente for classificar, né, a cadeia alimentar, numerar ela, que eu vou ensinar vocês mais na frente, vocês sempre vai lembrar. Começa por quem? Pelos produtores. Segundo, né? Quem é que seria o segundo da cadeia alimentar? Vão ser os consumidores. Esses consumidores, gente, eles podem ter uma cadeia alimentar, pode vir com 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50, dependendo do tamanho da cadeia alimentar. Isso aí não tem um tanto certo não, viu? Aí quem é que seriam os consumidores? São organismos que não produzem seu alimento, né? Que no caso é os heterótrofos. E nutre-se dos produtores diretamente ou indiretamente. Aí a gente vai na ordem, a gente vai ter o quê? O consumidor primário, que a gente classifica como C1, são os herbívoros e parasitas de plantas verdes. Então, se o produtor é o primeiro da cadeia alimentar, então o consumidor primário vai ser aquele ser vivo que se alimenta de quem? Do produtor. Se o produtor é uma planta, né? É um vegetal, então sempre os consumidores primários, eles vão ser o quê? Vão ser herbívoros. Imagenzinha aqui, ó. Consumidores secundários, né? Já é o segundo, já é o quê? O consumidor secundário, que vai se alimentar de quem? Do consumidor primário. Já vão ser o quê? Já vão ser animais carnívoros. Aí a gente vai ter o consumidor terciário, que também é carnívoro. Aí sempre você vai ter que analisar assim, quem se alimenta de quem. O que a gente tem que saber, gente, que o primeiro da cadeia alimentar é produtor e sempre o consumidor primário vai ser sempre um animal herbívoro, nunca vai ser um animal carnívoro, né?
E tem os decompositores, que no caso serão os últimos da cadeia alimentar, né? Decompõe a matéria orgânica, né? E inorgânica, num processo natural, né? Reciclagem da matéria, né? Quem é os decompositores, como a gente já estudou? Vai ser aqueles animais que fazem a decomposição no meio ambiente, que é quem? Bactérias e fungos. Lembrando, gente, que uma cadeia alimentar, ela não é obrigada a vir com decompositor, né? Eu posso pedir para vocês uma avaliação, né? Fazer uma cadeia alimentar, né? Aí, tia, eu posso fazer o produtor eu sou obrigada a colocar, às vezes o decompositor não, né? Se eu mando você fazer uma cadeia alimentar com 5 membros, né? Você vai botar o decompositor e mais 4 consumidor, então 3 consumidor e 1 decompositor, o decompositor fica a critério. Mas caso venha algumas questões, né? Falando essa questão da ter os decompositores, né? Vai ser sempre o último, né? Produtor o primeiro e decompositor o último. Pronto, bem aqui, gente, a gente tem uma imagem, né? Ó, um exemplo de uma cadeia alimentar. Planta, né? A planta será quem, né? O produtor. Quando vocês pegarem uma cadeia alimentar ou uma teia alimentar, gente, vocês numerem ela antes de responder as questões, fica mais fácil. Você pode pegar e colocar um pezinho aqui, ó, pezinho de produtor. Herbívoros vão ser o quê? O consumidor quem? O consumidor primário. E carnívoro vai ser o secundário, o terciário, o quaternário, vai depender do tanto de membro que tem na cadeia alimentar. E lembrando uma coisa, tem um que a gente chama de nível trófico. O que é que seria esse nível trófico? É a ordem. Tipo, quem é que está no nível, o primeiro nível trófico? A gente começa pela planta. Segundo nível trófico, aí consumidor primário. Terceiro nível trófico, vamos supor, consumidor secundário. Quarto nível trófico, terciário. E assim por diante, dependendo do tamanho da cadeia alimentar. Pronto, bem aqui, gente, a gente tem melhor um exemplo, né? Pronto, deixa eu colocar bem aqui, ó. Pronto, bem aqui, ó. Capim, aqui é uma cadeia alimentar. Foi o que é que eu falei, gente. A cadeia alimentar, ela vai ter um membro de cada grupo. Um membro só. E uma coisa muito importante na cadeia alimentar, a gente tem que prestar atenção, né? Tanto na cadeia como na teia, na questão da seta. A seta é sempre assim, gente. Ela sempre vai estar apontada, ó, pro animal, né? Pro serzinho que vai se alimentar do que tá aqui, atrás. Não é ao contrário. Ou tem que prestar atenção nisso aqui, porque senão você vai lá e numerar a cadeia alimentar errada. Então, capim, né? Vegetal. Então, é o quê? Um produtor, né? Aí você vai lá e bota um pezinho aqui. Pronto. O grilo, no caso, é o consumidor o quê? Primário. Você pode botar um C. Se o sapo se alimenta do grilo, é o consumidor o quê? Secundário. A cobra, no caso, vai ser o consumidor terciário, né? A seriema vai ser o consumidor quaternário. E a seta vindo pra cá, ó. Bactérias e fungos vai ser o último, né? Que é o decompositor. Entendeu? Ó, consumidor primário, ó. Secundário, terciário, quaternário. E o quintenário, a gente pode citar, sim, fungos e bactérias, né? Você botar lá quintenário, e aí botar em parênteses, decompositores. Viu? Caso seja assim. Aí aquele, ó, primeiro nível, ó. Como eu falei antes, ó. O capim, primeiro nível, o grilo, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí no caso estaria aqui, ó, sexto, né? Pode ter bem aqui, sexto nível. Eu acho que tá dando pra entender, né, turma? Pronto, outro exemplo de cadeia alimentar. Primeira coisa que a gente tem que procurar é o que, gente? A seta, né? Pronto, começa por onde? Produtor. Quem é o produtor aqui? Bem aqui, ó. Planta do fundo, aqui é o produtor, é o pezinho. Quem é o consumidor primário? É o caramujo, ó. Você vê que o caramujo está se alimentando da planta, ó. Consumidor primário. Quem é o consumidor secundário? Consumidor terciário, ó. Né? Coloca aqui, né? E consumidor quaternário. Pronto, eu tenho um de cada, né? Outro exemplo que a gente tem aqui, gente. Agora vamos o quê? Para teia alimentar. Quando a gente fala de teia, gente, a gente vai se lembrar de quê? Vamos se lembrar de aranha mesmo, né? A aranha, quando tece sua teia, né? Como é que a gente vê, né? Uma teia, ela tem o quê? Vai para vários locais, né? Vários lugares. Então, a teia alimentar não é diferente, né? A teia alimentar ecológica, né? Não é diferente. A gente vai ter vários animais numa teia alimentar entrelaçados um com o outro. O que é que pode acontecer aqui? Um mesmo animal,
ele ser tanto consumidor primário como consumidor, vamos supor, quaternário. Vai depender como é que tá as ligações da seta. Né? Ó, teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares interconectadas, geralmente representadas com um diagrama das relações entre os diversos organismos de um ecossistema. Nas teias aparecem os organismos onívoros, né, que são os que se alimentam tanto de planta como de carne, né, carnívoro, né. Ó, vamos ver aqui se a gente vai, se vocês entendem melhor. Primeiro, eu vou procurar o produtor. Quem é o produtor? Tá aqui, ó, produtor. Eu vou lá e coloco um pezinho de produtor. Quem é o consumidor primário? Se eu analisar essa teia alimentar, gente, eu posso ir, vou olhando quantas cadeias tem na teia, porque na verdade a teia alimentar é uma junção de cadeia alimentar. Dentro de uma teia eu vou ter várias cadeias alimentares. Vou seguir essa seta aqui. A gente tem que entender que a gente tem que seguir a seta, ó. Produtor, ó, esse peixezinho pequeno será o quê, né? Ó, a seta apontando para ele, quer dizer que ele está se alimentando daqui. Ele é o consumidor o quê? Consumidor primário. Aí eu tenho a opção ou de vir para cá ou de vir para cá, ó. Se eu for para cá, né, ó, consumidor primário. E no caso aqui, ó, a gás, consumidor secundário. Então, não se esqueça de botar C1, C2. Pronto. Aqui é uma cadeia, ó. Eu tive uma cadeia. Uma cadeia com quantos membros? Com 3, né? Um produtor, um consumidor primário e um consumidor secundário. Se eu for por aqui de novo, ó, sempre eu vou começar pelo produtor, né? Se eu obrigar o produtor, tem que começar por ele. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, esse peixe maior, estão vendo? Já tá diferente. E consumidor terciário. Ó, eu já usei a gaça de novo. Então, eu tenho outra cadeia alimentar aqui, eu vindo por aqui, ó. Você vê que eu tenho outra cadeia alimentar. Se eu vier por aqui, ó, produtor, olha a seta, ó. Consumidor primário, porque esse aqui tá se alimentando. Consumidor terciário e consumidor quaternário. Eu tenho outra cadeia alimentar. Eu já tive 4, né? Outra cadeia alimentar. E eu notei o quê? Você notou? Eu vindo por aqui, ó, consumidor primário, consumidor secundário. A gás, ela é consumidor secundário. Se eu vier por aqui, ó, consumidor primário, secundário e terciário. Eu vindo por aqui, ela é terciário, então ela é consumidor secundário e consumidor terciário. Se eu vier por aqui, né, ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Pronto. Né? Por isso que é importante, gente, a gente colocar, numerar essas cadeias e essas teias alimentares. Principalmente a teia alimentar. Que pode ser que a questão, venha lá uma questão de alternativa, né? E diga lá, a gás, ela é considerada dentro dessa teia alimentar um consumidor só primário? É considerado um consumidor secundário e terciário? Quer dizer, na hora que você numera, fica mais fácil de você conseguir a resposta. Então, teia alimentar, gente, é um conjunto de cadeias alimentares entrelaçadas uma com a outra. Qual é o segredo? Acompanhar a seta, lembrando, né? Que a seta aponta para o animal que está se alimentando do que está atrás, né? Importante acompanhar a seta e é muito importante essa questão da numeração. Pronto, aqui é outra imagem, né? De teia alimentar, ó. Produtor, se eu começar aqui, ó, produtor, consumidor primário, olha a seta, consumidor secundário. Aqui eu tenho uma cadeia. Se eu for por aqui, eu tenho outra, ó. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. O que é que eu tô notando aqui, ó? Que esse animal aqui, dentro dessa teia alimentar, ele é consumidor secundário, né? E é consumidor terciário. Ele é secundário vindo por aqui e ele é terciário vindo por aqui. E aqui outro, ó. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Ó, só vinha por aqui, ó, tá vendo? Posso vir por aqui, ó, produtor, consumidor primário, secundário e terciário. Né? Então, já anota aí, 4 cadeias alimentar dentro de uma teia, né? Então, é isso que é teia alimentar, é o conjunto. Questão, gente, do fluxo de energia nas cadeias alimentares, que é que a gente tem que saber. Deixa eu ver se essa imagem, não, essa daqui mesmo. O que é que a gente tem que saber, gente, ó. Quando o animal se alimenta do outro, ele vai adquirindo a energia do outro. Claro que essa energia adquirida, ele adquire uma quantidade X de energia. E essa energia que ele adquire, ele vai ser gasta, né? No metabolismo do animal durante o dia.
Então, ele vai ficar com um pouco daquela energia, daquilo que ele consumiu, ele vai. Mas a boa parte vai ser o quê? Gasta na questão do metabolismo. Então, dentro de uma cadeia ou teia, né? Quem é que tem mais energia? Sempre é o produtor, sempre é o primeiro na cadeia alimentar. Quando o ratinho veio e se alimentou do produtor, né? O que é que aconteceu aí? Ele pegou um pouco da energia do produtor. Então, o ratinho tá com uma energia de quem? Que ele adquiriu do produtor. Ele vai gastar uma boa parte dessa energia e vai ficar com uma boa parte. Na hora que a cobra se alimentar do rato, ela também indiretamente vai ter energia do produtor, né? Porque o rato não comeu o produtor. Só que essa energia da cobra vai ser o quê? Bem menor. Ela vai diminuindo. E assim sucessivamente, né? Conforme o animal vai se alimentando, né? Então, quanto mais longe o animal tiver da parte principal, né? Que é o produtor, menos energia ele vai tendo. Ele vai adquirindo bem menos, né? O fluxo de energia é assim, vai passando, aí vai diminuindo, viu? Então, gente, a matéria era essa, né? É essa, né? É uma matéria bem simples, né? Uma matéria de ecologia, ela cai muito, viu? No negócio do Enem, vestibular. E é uma matéria simples, porém, uma matéria que a gente tem que prestar muita atenção, né? Aquela questão da seta. E a dica que eu dou é numerar, né? Para facilitar a vida de vocês, né? Na hora de responder as questões, né? Então, era isso, viu? Que a gente tinha para dar. E até a próxima explicação ou correção. Gente, não deixe de assistir, não deixe de olhar os vídeos, viu? E não deixe de olhar o livro também. É interessante que vocês olhem o livro. Apesar dessa matéria ser muita questão de prática, né? Que é você ali numerando na cadeia. Mas tentem fazer, viu? Né? Quando a gente passar a atividade, tentem, numerem. Me mandem as atividades, eu quero ver vocês numerando, viu? Essas cadeias, essas teias alimentares, principalmente a teia, né? Porque faz aquele entrelaçado, né? A cadeia é bem simples, né? Porque segue só uma sequência, né? Um membro de cada. Mas quando na teia tem vários, aí a gente pode confundir, viu? Então era isso, viu? Tenha um bom dia.